Olá, quinta-feira, dia 4 de outubro de 2018, está no ar a primeira edição ao vivo do Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques de hoje. Na reunião ordinária de ontem, vereadores revogam 134 honrarias que foram concedidas há mais de 2 anos e os homenageados não vieram retirar. Com a licença do vereador Jorge Schneider, Thiago Ferrari toma posse no Legislativo até novembro. E no esporte, no Challenger de Campinas, torneio de tênis, brasileiro Thiago Monteiro vence e avança às quartas de final. Ontem foi dia da reunião ordinária de número 59. Os vereadores discutiram e votaram 5 projetos. Confira o resultado completo da pauta. Aprovado em turno único o projeto que revoga decretos legislativos que concederam título de cidadão campineiro a diversas personalidades. Aprovado também o projeto de autoria da mesa da Câmara, que revoga decretos legislativos que concederam honrarias a diversas personalidades. Também de autoria da mesa da Câmara, um outro projeto aprovado revogou decretos legislativos que concederam título de cidadão emérito a diversas personalidades. O item 4 foi aprovado também. É o projeto de autoria do vereador Fernando Mendes, que concede o diploma de mérito Zumbi dos Palmares a Gabriel Bueno. E o projeto de autoria do ex-vereador Cláudio da Farmácia foi adiado. Ele institui o programa Adote um Animal e os espaços no Bosque dos Jequitibás. A matéria ainda não tem data para voltar à pauta. A reunião ordinária já está disponível no youtube.com/TV Câmara Campinas e também pelo site da Câmara campinas.sp.leg.br. Tomou posse na reunião ordinária de ontem o vereador Thiago Ferrari, suplente do Jorge Schneider, que se licenciou por 30 dias do Legislativo Campineiro. 9 suplentes já assumiram cargo na legislatura 2017-2020. A licença do vereador Jorge Schneider vai até 2 de novembro. Como suplente, o ex-vereador Thiago Ferrari voltou a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal na noite desta quarta-feira. Então eu volto com vontade, fico emocionado, estou enferrujado até por falar que fazia 1 ano e 10 meses que eu não usava microfone, não olhava para a Câmara, mas eu venho com essa certeza de que dá para se fazer muita coisa com a política, eu gosto da política e eu quero aproveitar esse 1 mês para ajudar a mudar um pouco essa visão, essa fama da política, porque eu sei que dá para a gente ser sério, dá para fazer as coisas da forma correta e dá para mudar as coisas. O suplente Thiago Ferrari teve 3.562 votos nas últimas eleições. Ele também exerceu o cargo de vereador por 2 anos consecutivos, de 2009 a 2016. Ele contou que o período afastado do Legislativo serviu para estudos e reflexões. Saí daqui faz 1 ano e 10 meses e quando eu saí daqui eu estava muito desesperançoso, desanimado com a política e realmente até fui para outro país, fui para o Canadá, fiquei 1 ano lá estudando e uma das lições que eu tirei de lá, uma certeza, uma convicção, foi o quanto a gente pertence, o sentimento de pertencimento e aprender a valorizar o que a gente tem aqui. Então eu voltei aqui com a certeza de que é aqui o nosso lugar, né? Voltei que aqui é o nosso lugar e com a vontade de saber que a gente pode fazer muitas coisas na política. Além de Thiago, na atual legislatura, que vai de 2017 a 2020, 8 outros suplentes já assumiram o cargo de vereador em Campinas. Durante sua passagem pela Câmara Municipal, Thiago Ferrari respondeu pela presidência e, entre outras, pela Comissão de Constituição e Legalidade. Quando eu comecei a participar da política, quando eu iniciei na política, eu tinha a ideia de que eu podia mudar o mundo, que eu ia transformar as coisas. E daí, com o tempo, você acaba desanimando. E para mim esse 1 ano foi importante, porque hoje eu percebo o quanto eu gosto da política, o quanto o que eu fiz na política mudou, transformou a vida de muitas pessoas e mudou também a forma de se fazer política aqui, até internamente dentro da casa. O próprio vereador, o presidente Rafa Zimbaldi tem citado diversas vezes as mudanças que nós fizemos aqui quando eu fui presidente. Então, hoje eu sei que pelo menos o espaço que a gente está aqui, a gente pode fazer e pode transformar muitas coisas. O governo adiou o início do horário de verão para 18 de novembro,
para não prejudicar os estudantes que farão o Enem nos dias 4 e 11 de novembro. O horário de verão estava previsto para começar no dia 4, justamente a data da primeira prova. Então, para evitar conflitos, horário de verão, dia 18 de novembro, os relógios devem ser adiantados em 1 hora, ok? A Câmara Municipal revogou ontem 134 honrarias que tinham sido concedidas há mais de 2 anos e que os homenageados não manifestaram interesse em recebê-las. 3 decretos legislativos que revogam honrarias concedidas pelos vereadores foram aprovados na última reunião ordinária. Na lista há títulos concedidos desde 1992 e que os homenageados não manifestaram interesse em buscá-los. Para o presidente da Comissão Especial de Honrarias, quando o agraciado não tem interesse, o título deve ser revogado. Em primeiro lugar, as honrarias dessa casa são extremamente relevantes e importantes. Se nós chegamos a essa situação, eu faço a seguinte análise. Eu acho que houve um equívoco por parte de alguns vereadores que apresentaram pessoas que não queriam ser honradas. E não se deve forçar a barra com honraria. Honraria é algo espontâneo. Você primeiro tem que merecer e segundo, a pessoa tem que também desejar. Ele explica que as homenagens devem ser concedidas a pessoas que tiveram um trabalho importante na cidade. A honraria é válida, é relevante, se dá para expoentes importantes que são pensados na sociedade, pessoas que têm prestado um serviço relevante para a cidade. No total foram revogados 134 títulos. Originalmente seriam 136, mas 2 foram retirados porque os homenageados manifestaram interesse após o prazo definido pelo chamamento público. Entre os revogados estão os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Lula chegou a manifestar interesse desde que a homenagem fosse entregue na capital, o que não é permitido pelo regimento interno da casa. Ficamos com uma série de honrarias aqui por vários vereadores atuantes ou não, que fizeram indicações para ex-presidentes, para líderes religiosos, pessoas que não tinham o menor interesse de ser cidadão campineiro, de receber algum título dessa casa. Então, se eles não têm interesse, mesmo assim nós tomamos todo um cuidado de entrar em contato com a assessoria, publicamos no Diário Oficial para que as pessoas tivessem um conhecimento público. Hora de conferir o trânsito da cidade pelas lentes da Sincamp, a Central Integrada de Monitoramento de Campinas. Mapa na tela já com as regiões da cidade. Agora a gente está no centro da cidade, ali na altura da Moraes Salles, junto ali com a Glicério. Está dando para perceber que o trânsito está fluindo nos 2 sentidos, né? Tanto no sentido do bairro quanto ali no centro da cidade. Imagens agora da Avenida Princesa do Oeste, também em tempo real agora, hora do almoço. Trânsito bastante tranquilo na Princesa do Oeste. Um lado um pouquinho mais carregado, mas a gente está vendo que está fluindo tanto para o sentido do Taquaral quanto para o sentido do bairro, o que é sempre uma boa notícia. Na série de reportagens sobre as eleições, neste ano, o eleitor vai votar em 6 candidatos, o que pode demorar um pouco mais o tempo de votação. A Justiça Eleitoral dá dicas de como votar e orienta para quem precisa justificar o voto. Nessas eleições, Campinas voltou a ser o 2º maior colégio eleitoral do estado. Após 12 anos, a cidade está à frente de Guarulhos em número de eleitores, perdendo apenas para a capital. O eleitorado de Campinas cresceu 5,1% desde as últimas eleições presidenciais em 2014. Dos cerca de 1.200.000 habitantes, 849.127 estão aptos a votar nessas eleições. Além do presidente, serão escolhidos deputados federais, estaduais, 2 senadores e o governador, o que pode levar um tempo a mais na cabine de votação. O que requer um pouco mais de paciência do eleitor nessas eleições. Esse ano, como são 5 cargos, né, é normal demorar um pouquinho mais do que a eleição municipal, por exemplo. Tá? Então, o eleitor de terceira idade tem um pouquinho mais de dificuldade, isso é comum. Por isso que nós do cartório eleitoral de Campinas e São Paulo todo, e eu creio que até nacionalmente, né, o tribunal está deixando essa colinha aqui, ó,
é uma cola oficial, né, um santinho oficial. Então, às vezes, até para o eleitor que, por exemplo, tem a sua cola no celular, como ele vai poder levar o celular para a cabina, a gente já ajuda com ele com essa colinha. Então, a ordem que a gente vai utilizar esse ano é deputado federal, depois deputado estadual, e aí senador a gente tem 2 vagas, né? Então senador primeira vaga, segunda vaga, e aí vem o governador e o presidente. Ainda assim, a Justiça Eleitoral diz que não é preciso ter pressa. Vai no seu tempo, não tem problema. A gente fala da fila porque comparando com o municipal realmente é menos cargo, né? Mas não é nada de outro mundo. Se tiver fila a partir das 5 horas, pode ter ali umas 10, 20 pessoas na fila, mas a gente espera que seja com certeza um processo assim bem tranquilo. Assim. Para o eleitor que não está em seu domicílio eleitoral, é possível justificar o voto. Uma pessoa que justificou, muito provavelmente ela não tinha, por exemplo, ela estava em outro estado, ou então o título dela não é daqui. Uma pessoa que o título dela não é daqui, se ela ainda não transferiu para Campinas, ela não vai poder votar aqui, né? A não ser que no prazo que a gente estabeleceu, foi até dia 23 de agosto, a pessoa pudesse ter feito o seu pedido de transferência temporária, né? Que esse ano a gente permitiu isso até para a votação aqui de outros municípios. São Paulo ele podia votar até em todos os cargos, né? Fora dessas questões, não. Se o título dele não for daqui, ele continua justificando aqui em Campinas, se ele quiser. Se essa pessoa, até o dia 9 de maio, que foi aquele prazo aí, o final de alistamento, que a gente teve bastante fila, tudo, se a pessoa não regularizou o seu título, o título ainda está cancelado, ele também não vai conseguir votar. Em Campinas, há 2.400 sessões distribuídas entre as 7 zonas eleitorais. Todos os locais de votação da cidade estão aptos a receber a justificativa do voto. O eleitor vai no local de votação, pode ser em qualquer local de votação, né? Ele vai apresentar o seu título, o seu documento com foto e ele vai sinalizar, ele vai falar, olha, eu sou de outra cidade, eu estou impossibilitado de votar lá na cidade, né? Estou aqui a trabalho, me mudei, não transferi meu título ainda para Campinas, e ele vai conseguir votar normalmente, seja a sessão com urnas de justificativa ou não, ele consegue justificar. Termina hoje a propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão do primeiro turno das eleições 2018, com a exibição de programas dos candidatos. Foram 35 dias de propaganda eleitoral. Vamos lá para o esporte agora? Nas oitavas de final do Challenger de Campinas, o torneio que está sendo realizado na hípica, o brasileiro Thiago Monteiro venceu e está classificado. Em duelo que não foi atrapalhado pela chuva que caiu ontem na cidade, o brasileiro Thiago Monteiro confirmou o favoritismo e venceu o argentino Andrea Colarini por 2-0 em 84 minutos, parciais de 6-4, 6-4. O único brasileiro como cabeça de chave na disputa, Thiago Monteiro pode encarar Tomás Bellucci, que joga hoje diante do chileno Marcelo Tomás Barrios. Bela vitória do brasileiro, cabeça de chave número 4 da competição. Por causa da chuva ontem, no fim da tarde e durante toda a noite, algumas partidas foram adiadas para hoje. O Thiago Wilde venceu o primeiro set contra o italiano, o Fabrício Ornago, e continua a partida às 2 horas da tarde. Em seguida, entra o Tomás Bellucci, que enfrenta o chileno Marcelo Tomás Barrios. Rodada da noite tem ainda Rogério Dutra Silva contra o argentino Federico Del Bonis. Grande jogo para você que gosta de tênis. Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê na segunda edição, às 5 horas da tarde. Até lá. Tchau, tchau.